Droga, Vovô, calma. Pega leve aí. Vê se cala essa boca. Bom, eu acho que você é um virgem instruído de 27 anos que gosta de segurar a mão de senhoras supersticiosas e lhes prometer a eternidade. Você deveria cortar o cabelo regularmente, seu filho da mãe sovina. Barbeiro de merda. O filme começa com Walt Kowalski, rígido e silencioso enquanto enterra sua esposa Dorothy. A igreja está cheia de convidados prestando condolências, porém seus próprios netos entram desleixados. Eles sussurram, brincam e se mexem durante a cerimônia. Os filhos de Walt percebem o olhar em seus olhos. Não importa o que façam, nunca será suficiente. Enquanto o jovem e desajeitado padre Janovich tropeça em seu sermão, a neta de Walt, chamada Ashley, mal finge ouvir. Depois de um tempo, os netos descem ao porão e encontram fotos antigas empoeiradas e medalhas de guerra. É o vovô Walt. Terceiro pilotão, companhia E, 2 de março de 1952, Coreia. Mas Walt não diz muito. Ele é o tipo de homem que recusa ajuda e que insiste em fazer tudo sozinho. E do lado de fora, Tal, o vizinho, aparece durante o memorial. Ele veio pedir ferramentas emprestadas, mas Walter o dispensa sem hesitar. E de volta à garagem, Walt encontra Ashley fumando escondido. Ele não a repreende, e ela pergunta quem ficará com o sofá velho, e também com o carro quando ele morrer. O homem não responde, mas seu silêncio fica claro. E quanto àquele sofá maneiro? Eu acho que ele ficaria ótimo no meu dormitório, e eu não tenho nenhuma mobília, nada. O Ford Gran Torino 1972 significa mais para ele do que a maioria das pessoas jamais significará. Já o padre Janovich continua aparecendo, tentando cumprir uma promessa feita a Dorothy. Ele insiste para que Walter vá à confissão, mas Walter não quer saber disso, e finaliza dizendo para o padre guardar seus sermões para alguém que realmente queira ser salvo. E então, quando vê seus vizinhos da etnia Hmong praticando seus rituais tradicionais, ele não esconde seu desprezo. Malditos bárbaros. Janovich aparece novamente, tentando mais uma vez alcançá-lo, mas Walter finalmente perde a paciência. Ele confronta o jovem padre dizendo que ele é apenas um garoto mimado, vendendo contos de fadas sobre a eternidade. Bom, eu acho que você é um virgem instruído de 27 anos que gosta de segurar a mão de senhoras supersticiosas e lhes prometer a eternidade. Enquanto isso, a vida de Tal está tomando um rumo perigoso. Na rua, ele é assediado por uma gangue mexicana, porém é resgatado pela turma de seu primo conhecido como Spider. Eles expulsam os outros e depois voltam a atenção para Tal, dizendo que o manterão seguro se ele se juntar ao grupo. Tal tenta resistir, mas eles não desistem. E mais tarde, enquanto cuida do jardim, eles o encurralam novamente. Spider menciona o carro ao lado, o Gran Torino. E o carro ainda está em ótimo estado. Gran Torino. 1972. Naquela mesma noite, o padre segue Walter até um bar, ainda agarrado ao desejo de sua falecida esposa. Mas Walter, endurecido por memórias da Guerra da Coreia, não tem paciência para sermões. Já no meio da noite, Walter ouve algo, um barulho vindo da garagem. Filho da p... Então ele pega seu rifle e encontra Tal tentando roubar o Gran Torino. Walter aponta a arma, mas perde o equilíbrio e dispara para o ar. Já Tal foge, e então a partir daquele momento, as defesas de Walter se reforçam. Ele mantém o rifle carregado e começa a fortificar sua casa. Enquanto isso, Spider continua rondando. Ele tenta novamente puxar Tal para a gangue, mas desta vez o garoto não cede. E quando Spider e sua turma voltam e tentam arrastar Tal para o carro deles, toda a família dele sai correndo para impedir. Vozes gritando e braços se debatendo. Saiam do meu gramado. E sem hesitar, ele diz a Spider exatamente o que acontecerá se não recuarem. Nós costumávamos empilhar ratos como você na Coreia, como sacos de areia. Então a gangue recua, ainda gritando ameaças. Já a família de Tal está abalada, porém ingrata. E no dia seguinte, eles aparecem na porta de Walter com comida e flores. Porém, Walter os recebe com a mesma cara franzida e o mesmo rifle carregado. E por fim, jogando os presentes no lixo. Mais tarde, o padre retorna, ainda tentando alcançá-lo. Ele pergunta por que Walter não chamou a polícia quando a gangue atacou, mas Walter apenas ignora, dizendo que rezou para os policiais aparecerem, mas ninguém veio. Eu rezei para que a polícia viesse aqui, mas ninguém atendeu. Nós não estamos na Coreia, Sr. Kowalski. Eu realmente não entendo nada dessas coisas, mas eu entendo muito de perdão. Mas está errado sobre outra coisa. O que mais atormenta um homem é a sua própria consciência. E depois disso, Walter vai ao barbeiro, onde no local troca insultos à
afiados com Martin. Você deveria cortar o cabelo regularmente, seu filho da mãe sovina. Barbeiro de merda. As piadas grosseiras entre eles envolvem um laço que nenhum dos dois admitiria em voz alta. Em outro lugar, Sue está caminhando com um namorado quando 3 valentões começam a rondá-la. Eles a provocam e a encurralam, porém ela se mantém firme. Não recua, mas está claramente em desvantagem. E é nessa hora que a caminhonete de Walt aparece. E assim ele sai, quieto e calmo. Os valentões gargalham do velho, até verem a arma em sua mão. Droga. Calma. Pega leve aí. Vê se cala essa boca. Entre no carro já. Gostei de ver, velho. Quieto, frouxo. Se cuidem. Já no caminho para casa, ele a repreende, dizendo que ela não deveria andar por aí com um namorado que não levanta um dedo para protegê-la. Sue não discute. Em vez disso, conta mais sobre seu povo. Ela faz parte dos Hmongs, que vieram das terras altas do Laos, Vietnã e sul da China. Eles lutaram ao lado dos americanos durante a guerra, e quando os Estados Unidos se retiraram, os norte-vietnamitas os caçaram. Já sua família veio para cá para sobreviver. Jovens como Thao muitas vezes enfrentam o pior. Eles são mais pressionados que as garotas e têm mais dificuldade para encontrar seu lugar em um país que mal os nota. Então, numa tarde, ele observa Thao ajudando uma vizinha idosa, enquanto os outros jovens ficam parados sem fazer nada. Enquanto isso, os próprios filhos de Walter deixam dolorosamente claro que desistiram de entendê-lo. No seu aniversário, eles aparecem com presentes que parecem mais insultos. Depois sugerem que talvez seja hora de ir para um asilo. Pai, olha, tem que olhar isso aqui. Nós trouxemos alguns folhetos. Quem sabe jogar golfe? Conhecer outras pessoas. Filho da mãe nos enxotou no aniversário dele. Mais tarde, Sue encontra sozinho na varanda, tomando cerveja. Ela o convida para um churrasco em família. Walt resmunga, mas ela faz uma piada. Só não chegue perto da minha cachorra. Pode deixar, nós só comemos gatos. Isso arranca um sorriso dele. E logo Walt está atravessando o gramado, experimentando a cerveja caseira dos vizinhos. Lá dentro, a avó de Sue o encara como se estivesse vendo seu próprio reflexo. O resto da família o observa como se ele fosse uma atração de zoológico. Walt não diz muito, porém ele vê uma família de verdade, construída em tradição, lealdade e respeito. Já a tosse de Walt volta mais forte agora. Ele sobe discretamente ao banheiro, respira fundo e se olha no espelho. Deus do céu, eu tenho mais coisas em comum com este povo do que com minha própria família. Sentando-se novamente com outra cerveja, ele sente mais em comum com esses chamados olhos puxados do que com sua própria maldita família. E finalmente se entrega à comida com vontade. Sue o incentiva a descer, dizendo que é onde a turma mais jovem fica, e ao contrário dos mais velhos, eles falam inglês. No local, Thao está sentado sozinho quando Walt aparece. O velho inicia uma conversa brincalhona com uma jovem chamada Yui, e depois cutuca Thao, provocando por não tomar iniciativa. Eu soube que era um idiota assim que eu pus os olhos em você, mas nunca pensei que fosse pior com mulheres do que é com roubar carros. Ela gosta de você, sabia? Embora eu não saiba por quê. E aos poucos, algo muda. Walt começa a gostar da comida que os vizinhos trazem. Ele para de jogá-la fora e começa a aceitá-la. Alguns dias se passam e a mãe de Thao aparece, dizendo ao Walt que seu filho precisa compensar a vergonha que trouxe à família. E agora ele trabalhará para Walt. O homem tenta recusar, mas as mulheres não aceitam não como resposta. A manhã seguinte o trabalho começa e Walt manda Thao para fora e diz para ele contar pássaros. Ele tenta desgastar o garoto, mas Thao não reclama e Walt fica impressionado. Assim ele lhe dá um trabalho de verdade. Vá pegar a minha escada lá na garagem. Eles começam a consertar a casa juntos, mas a tosse de Walt está piorando. No hospital, a doutora recomenda um exame completo e os resultados não são bons. Preocupado, ele pega o telefone e liga pro filho, mas a conversa não vai a lugar nenhum e a distância entre eles só aumenta. Por outro lado, Spider não esqueceu de roubar o Gran Torino e agora eles querem vingança. Walt sente o perigo e finalmente decide intervir não apenas com palavras, mas com ações. Vai trabalhar, tela da puta. Ele começa a orientar Thao como se fosse o neto que nunca teve. E na garagem, Thao fica impressionada com as ferramentas de Walt. O homem lhe entrega um kit inicial, alicate de pressão, fita adesiva e spray anticorrosivo. Após isso, Walt tenta mover uma geladeira, porém não consegue e finalmente engole o orgulho e pede ajuda. Após isso, Sue agradece ao Walt, explicando que Thao nunca teve uma figura masculina em sua vida, mas agora ele e Walt agem como família.
Tal continua trabalhando, lava o Gran Torino com cuidado, ajuda com o quintal e se preocupa com o fumo de Walt e a tosse persistente. Isso aí faz muito mal. Fazer parte de uma gangue também, imbecil. Eu vi você cuspir sangue. O que é que você quer fazer da vida, garoto? Ele compartilha seu sonho de trabalhar com vendas, como o filho mais velho de Walt. Mas o homem zomba, dizendo que vendas são apenas roubo legalizado. Ainda assim, Tal não tem muitas opções, revelando que não tem faculdade e que se formar seria muito caro. Então Walt diz que o ajudará a encontrar um emprego, mas que primeiro o garoto precisa aprender a se portar. Eles começam na barbearia e o Walt explica: É só prestar atenção no modo como Martin e eu provocamos um ao outro. Como é que vai, Martin, seu italiano pilantra maluco? E como Tal não tem emprego, garota ou carro, ele tem permissão para exagerar a verdade. Fala aí, seu italiano pilantra. Mas que ideia foi essa? Você perdeu o juízo? Agora vai lá fora, vai logo. Com licença, senhor. Quero cortar o cabelo, se não estiver ocupado. Seu velho italiano de uma figa, barbeiro safado. Mais tarde, Walt leva Tal a um canteiro de obras e o apresenta a um amigo. Tal o impressiona e assim ele é contratado. E depois numa loja, Walt compra para ele um cinto de ferramentas. Porém, a paz não dura muito. Enquanto Tal volta do trabalho, a gangue de Spider o ataca. Eles o espancam, roubam suas ferramentas e queimam um cigarro em seu rosto. E quando Walt vê o estrago, ele fica furioso. Ele caça um dos membros da gangue, o enfrenta e aponta uma arma, deixando sua mensagem bem clara. Diga aos seus amigos que deixam o Tal em paz. E por um momento, as coisas se acalmam. E Tal até reúne coragem para convidar Yui para sair. Walt sorri com orgulho e até oferece o Gran Torino para o primeiro encontro deles. Mas a noite toma um rumo sombrio. A casa da família Monk é alvejada por tiros. Por sorte, ninguém morre. Mas Tal leva um arranhão no pescoço. Cadê a sua? Ela tá na casa da nossa tia. Sua tia? E horas depois, ela é jogada na frente de sua casa. Walt fica arrasado e a culpa o esmaga. Enfurecido, ele entra em casa e perde o controle. O padre chega logo depois. A família está aterrorizada e ninguém quer falar com a polícia. Sem testemunhas, as autoridades estão de mãos atadas. Naquela noite, Walt se senta para um drink com o padre. O jovem confessa que também está com raiva, mas nenhum dos dois tem respostas. A manhã chega e Tal aparece na porta de Walt, querendo justiça. Mas Walt põe um fim nisso. Ele já esteve nesse caminho antes e cometeu erros suficientes para saber exatamente aonde a vingança leva. Eu não quero sentar! Eu mandei sentar! Presta atenção. Nós precisamos planejar isto com muito cuidado. Então eu quero que vá para casa esfriar a sua cabeça e volte aqui às 4 da tarde. Walt precisa de tempo para pensar. Ele toma um banho, afunda na água e deixa o silêncio envolvê-lo. Mais tarde, ele faz um corte com Martin. Depois, visita um alfaiate e pede um terno preto impecável. Ele até cumpre sua promessa. Entra na igreja e vai ao confessionário. O padre fica surpreso, especialmente quando termina quase tão rápido quanto começou. Walt admite apenas que falhou com seus filhos. Eu nunca fui muito próximo dos meus 2 filhos. Eu não os conheço. E quando o padre lhe diz para ir em paz, Walt responde: Vai se vingar pelo que aconteceu com a Sue? Dia cheio, preciso ir. Vai em paz. Eu estou em paz. Ao pôr do sol, Walt encontra Tal novamente, e desta vez é para se despedir. Ele entrega ao garoto um rifle e uma de suas posses mais sagradas, a Estrela de Prata. Ele conta a Tal sobre a noite na Coreia quando a ganhou, revelando que matou mais de uma dúzia de homens de uma vez, e voltou como o único sobrevivente. Mas a medalha ele diz que não veio da coragem, mas sim quando atirou em um garoto aterrorizado que tentou se render. Antes que Tal possa processar, Walt o distrai e o tranca no porão. O garoto grita e bate na porta, mas Walt não deixa sair. O homem diz que matar alguém é um fardo que não desaparece. E não importa o que Tal queira, Walt não o deixará viver com isso pelo resto da vida. Todo santo dia eu penso no que fiz com aquele garoto e você não quer isso na sua alma. E é por isso que eu vou sozinho hoje à noite. Já o cachorro, Walt deixa com a avó de Sue e então liga para ela dizendo onde encontrar a chave do porão. Enquanto isso, o padre e a polícia esperam perto da casa da gangue por horas, mas tudo está silencioso. Eventualmente chega a ordem para recuar, e eles são instruídos a sair e levar o padre com eles. Assim que a área está livre, Walt entra em ação. Ele caminha até o meio da rua e enfrenta a gangue sozinho. Ele os provoca, zombando abertamente. Tem mais algum rato aí dentro? Eu não esperava que tu aparecesse. Calado, pivete!
Não tenho nada pra te dizer, seu nanico insignificante. Walt acende um cigarro e depois aponta os dedos como se fosse uma arma. Então ele coloca a mão dentro do casaco e tudo acontece em um instante. A gangue atira e balas rasgam a noite e Walt cai no chão sem vida. O objeto em sua mão era na verdade um isqueiro. O homem morre desarmado, mas não em vão. Seu sacrifício força as autoridades a agirem. A gangue é presa e dessa vez a justiça prevalece e a violência termina. Mais tarde, Sue, Tal e o padre se reúnem para dizer adeus. O padre admite que não entendia a vida ou a morte até conhecer Walt Kowalski. E no funeral, a comunidade Hmong vem em trajes cerimoniais completos para homenagear o homem que esteve ao lado deles. Na leitura do testamento de Walt, sua família fica em silêncio. Eles não receberão nada. A casa vai para a igreja. Já o Gran Torino vai para Tal, porém com algumas restrições. E nada de colocar um aerofólio na traseira como você vê no carro de todos os outros idiotas. Se você conseguir cumprir todas as exigências, ele é seu. When you miss someone, tears you apart and then some. When you miss someone